Aumento das tarifas de ônibus em discussão. Vários municípios reajustaram suas tarifas no fim de 2021 ou começo de 2022 e pegaram os usuários de surpresa. Se por um lado os aumentos pesam para os cidadãos, por outro, as receitas geradas são insuficientes para cobrir os custos das empresas. Conversamos sobre este tema com Francisco Cristóvão, vice-presidente urbano da FETPESP. Ele nos disse que alguns municípios subsidiam parte dos custos do transporte, mas as empresas que dependem apenas das tarifas têm enorme dificuldade para sobreviver, problema que foi agravado pela pandemia. No período pré-pandemia, nós tínhamos São Paulo, Curitiba e Brasília, que eram sistemas cujo contrato previa uma remuneração pela prestação do serviço que não tinha nada a ver com a tarifa de utilização, ou seja, o valor que o passageiro paga para poder realizar o seu deslocamento. Aí veio a pandemia. Veio a pandemia, uma queda drástica da demanda, nós chegamos a ter queda de 60%, de 70% da demanda anterior à pandemia, com um impacto direto na remuneração das empresas. Isso gerou, inevitavelmente, rompimento de contrato, entrega de contrato, e alguns municípios até fizeram novas licitações para tentar recontratar empresas para poder continuar prestando o serviço de transporte para os seus munícipes. O que acontece é o seguinte, que outros municípios optaram por achar uma forma de complementar a remuneração das empresas. Como você bem disse, os sistemas são tarifados, ou seja, toda a remuneração das empresas depende do valor arrecadado com o pagamento das tarifas pelos usuários. Isso é que compõe o montante que deveria ser suficiente para cobrir o custo de produção do serviço. Mas não é. Porque normalmente as gratuidades e as integrações estão todas embutidas no valor da tarifa. Aí, quando você tem uma queda drástica de demanda, ou você tem um aumento muito significativo de qualquer dos custos, sejam eles os fixos, os variáveis, com isso estou querendo dizer, custo variável é o custo que depende se o veículo está rodando. Quando o veículo roda, ele consome pneu, ele consome combustível, a mão de obra, o motorista, e no caso quando tem o cobrador e tal, esses são os custos variáveis. Os custos fixos são aqueles que acontecem independentemente do veículo estar rodando ou não. No caso do óleo diesel, por exemplo, no último ano nós tivemos um aumento aí de cerca de 60%. A participação do custo do combustível e do lubrificante no custo total da produção do serviço é da ordem de 20%. Então, 20% de 60%, nós estamos com 12% de aumento no custo de produção do serviço, que deveria ser repassado para as tarifas imediatamente. Só que alguns municípios estão com receio de transferir esse ônus para os usuários. Outros municípios, e aí recentemente o IDEC fez uma pesquisa muito interessante e apurou que hoje nós já temos mais de 120 municípios que encontraram formas diferentes de subsidiar as tarifas ou os passageiros. Você pode até escolher se você vai aplicar a expressão subsídio à tarifa, subsídio aos transportes ou subsídio aos passageiros. Mas uma coisa não tem dúvida, nunca as empresas são subsidiadas. As empresas devem ser remuneradas pela prestação de um serviço. Quando o valor arrecadado com o pagamento das tarifas não é suficiente para cobrir o custo, há necessidade de um complemento. Se o prefeito optar por bancar, por exemplo, a gratuidade do idoso, a gratuidade do deficiente, a gratuidade do estudante, as integrações, ele está subsidiando os passageiros. As empresas estão sendo remuneradas para a prestação adequada do serviço que é contratado.